São Valentim, inspire-se. Imagine um tempo em que ser cristão significava arriscar a própria vida. Em meio à perseguição do Império Romano, um homem ousou desafiar as ordens imperiais em nome do amor e da fé. Seu nome? Valentim, um sacerdote que, mesmo diante do perigo, escolheu unir casais em matrimônio cristão e testemunhar a verdade do Evangelho até as últimas consequências. Hoje, sua história ressoa como um poderoso testemunho de coragem e entrega. No dia 14 de fevereiro, a Igreja celebra São Valentim, que entrou para a glória em meados do século III. Valentim era sacerdote romano no tempo do imperador Cláudio II. Embora esse monarca não perseguisse abertamente a religião cristã, muitos cristãos sofreram o martírio devido às exigências de certos governadores, aos quais Cláudio concedia liberdade para agir. Assim aconteceu com Valentim. Acusado do crime de ser cristão e sacerdote, foi levado à presença do imperador. A franqueza com que o servo de Cristo se defendeu agradou a Cláudio, que com muito interesse ouviu suas exposições sobre a doutrina cristã. Entretanto, Valentim permaneceu sob as ordens do governador Calpurnio, que o entregou ao juiz Astério. Este, propondo-se a convencer Valentim da futilidade da religião de Cristo, levou-o para casa. Logo ao entrar na residência do magistrado, Valentim pôs-se de joelhos e pediu a Deus que concedesse aos habitantes daquela casa o conhecimento da luz verdadeira. Astério, ouvindo o santo falar em luz, não compreendeu o sentido em que empregava esse termo e disse-lhe: "Tenho aqui em casa uma menina, minha filha adotiva, que há 2 anos está privada da vista. Se, como dizes, teu Deus é um Deus da luz, invoca-o para que ela veja. Se isso acontecer, eu me curvarei diante do teu Deus." Valentim impôs as mãos sobre a menina e pronunciou as seguintes palavras: "Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro e verdadeira luz, dai à vossa serva a luz dos olhos." A oração do santo foi ouvida. A menina recuperou a vista imediatamente. Abriram-se também os olhos de Astério, que se converteu, e junto com ele, 40 pessoas receberam o batismo das mãos de Valentim. Poucos dias depois, o Papa Calixto lhes conferiu o sacramento da confirmação. Astério, que tinha sob sua guarda outros cristãos, concedeu-lhes a liberdade. O imperador Cláudio, ao tomar conhecimento da conversão de Astério ao cristianismo, citou-o perante o tribunal, junto com Valentim e todos os outros que haviam sido batizados naquela ocasião. As iras imperiais recaíram sobre Valentim, descarregando-se sobre o sacerdote de Cristo em uma flagelação desumana. Não conseguindo sua apostasia, sentenciou-o à morte pela espada. Valentim sofreu o martírio em 14 de fevereiro de 270. Seu corpo foi sepultado na Via Flamínia, e Deus se dignou a realizar muitos milagres por intercessão do mártir. O Papa Júlio I mandou construir em Ponte Mole uma igreja dedicada a São Valentim, que contudo já não existe mais. A Porta del Popolo tinha antigamente o nome de São Valentim. Em tempos passados, realizavam-se solenes procissões, em honra desse santo, cujas relíquias se encontram nas igrejas de Santa Praxedes e de São Sebastião. Diversas cidades da Itália e da França, como Melun, possuem relíquias desse glorioso mártir. Reflexões. São Valentim confessou perante o tribunal o nome de Jesus e preferiu morrer a negar a fé. Tinha a convicção de que sem Jesus não há salvação. Vivemos em um tempo no qual se verifica a palavra de São Paulo. Tempos virão em que os homens não mais suportarão a sã doutrina. Conforme os caprichos, procurarão outros mestres que lhes agradem aos ouvidos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Legião é o número desses mestres e infelizmente são recebidos de braços abertos. Sonhadores são chamados aqueles que fazem depender a bem-aventurança eterna da imitação de Jesus Cristo. Deus é muito bom, é caridade. Indiferente lhe é em que religião e de que modo o homem o adore. Todos, sem exceção alguma, têm direito à eterna glória. Assim dizem esses falsos mestres. Contudo, a palavra de Cristo,
A doutrina dos apóstolos e a história da humanidade contestam categoricamente tais ideias errôneas e perniciosas. Se o homem fosse santo, não precisaria de um Salvador. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, o homem seria legítimo herdeiro do céu. Mas não é mais. Decaído e degradado, sua salvação já não está mais em suas mãos. Não há nenhuma possibilidade de reabilitar-se na graça e na filiação de Deus. A intervenção de Cristo foi absolutamente necessária para restabelecer a paz entre Deus e o homem. Sua vinda, sua vida e sua morte são as provas mais patentes da necessidade da obra da redenção. Só nele há salvação, e todos que querem aspirar ao céu devem adorá-lo, dirigir-se a ele, nele crer e segui-lo. Quem não crer já está julgado porque não crê no Filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. A vida eterna é esta: que vos reconheçam como o único Deus verdadeiro e aquele que enviastes, Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, se não tivesse feito milagres que ninguém antes de mim fez, não teriam pecado nenhum. Mas agora, como me rejeitaram, seu pecado não tem desculpa. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 22. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Ai de ti, Cafarnaum! Se esses milagres tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, todos teriam feito penitência em cinza e cilício. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 23. São palavras de Jesus Cristo, que condena judeus e pagãos que não quiseram crer nele. Para nós seria de pouca ou nenhuma importância crermos ou não em Cristo, nosso Senhor? Se a fé em Cristo fosse algo de tão pouco valor, por que então foi dada aos apóstolos a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura? Por que os apóstolos excluem positivamente da salvação todos os que não querem crer em Jesus? Por que milhares de mártires não hesitaram em derramar seu sangue e dar a vida por amor a Jesus Cristo? Ou Jesus Cristo e os apóstolos foram impostores, ou sua doutrina é a verdadeira. Se é verdadeira, e disso não resta dúvida, não há outra salvação senão no santíssimo nome de Jesus Cristo. São Valentim, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, a graça de seguir o exemplo de São Valentim, que com amor inabalável testemunhou vosso nome e selou com seu sangue a fé em Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. No dia 14 de fevereiro, a Igreja celebra também São Cirilo e São Metódio, que entraram para a glória em 869 e 885, respectivamente. E se lhe disséssemos que uma dupla de irmãos revolucionou a evangelização na Europa Oriental, criando um alfabeto inteiro para levar o Evangelho a povos inteiros? São Cirilo e São Metódio não foram apenas missionários, foram verdadeiros arquitetos da fé para os povos eslavos. Seu trabalho não só converteu nações, mas moldou a história da Igreja e da cultura. Ao lermos os nomes destes santos irmãos, nosso espírito se transporta aos povos da Boêmia, Bulgária e Polônia, que veneram em Cirilo e Metódio seus apóstolos da fé cristã. Cirilo e Metódio eram naturais de Tessalônica e fizeram seus estudos em Constantinopla. Cirilo, principalmente, distinguiu-se pelo talento. Seu nome primitivo era Constantino, o filósofo. Grande em ciência, era maior ainda na prática das virtudes cristãs. A Igreja prestou os mais relevantes serviços, principalmente na luta contra Fócio, que havia usurpado a sé patriarcal de Constantinopla, expulsando o legítimo patriarca Inácio, e com isso, causado o cisma entre a Igreja grega e a latina. Foi naquela época que os cázaros, povo que morava na bacia do Danúbio, na região que se estende entre a Bulgária e a Morávia, enviaram uma comissão ao imperador Miguel III e à sua santa mãe, Teodora, pedindo-lhes missionários que os instruíssem na religião católica. Foi então enviada uma turma de missionários com Cirilo como superior. Em pouco tempo, ele aprendeu a língua do país e teve a satisfação de ver o povo, com seu príncipe, converter-se à religião de Cristo. Ricos presentes, que a gratidão dos convertidos pretendia oferecer-lhe,
Cirilo não aceitou, o que fez com que fosse ainda mais estimado por todos. Ao retornar a Constantinopla, iniciou-se para Cirilo uma nova etapa de sua vida. Acompanhado pelo irmão Metódio, sacerdote e exímio pintor, dirigiu-se à Bulgária. Metódio embelezou o palácio do rei Bogóris com ricas pinturas. Entre outras, pintou o Juízo Final, o que causou tanta impressão que o rei pediu para ser instruído na religião cristã. O próprio Metódio incumbiu-se da instrução, e Bogóris recebeu no batismo o nome de Miguel. Os búlgaros, porém, sabendo da conversão do rei, não quiseram conformar-se com esse fato e certo dia, após o batismo de Bogóris, assaltaram o palácio real. O rei, confiando em Deus, colocou-se à frente de um grupo de dedicados amigos e facilmente dispersou os revoltosos. A excitação não durou muito tempo. Pouco a pouco, desapareceram os preconceitos que havia entre o povo contra a religião de Cristo. Os missionários, antes recebidos com sinais inequívocos de hostilidade, passaram a ser ouvidos com respeito e boa disposição, e não tardou para que todo o povo se aproximasse do santo sacramento do batismo. O Papa Nicolau I, ao receber tão consoladora notícia, enviou alguns bispos que administraram o santo crisma aos recém-batizados e estabeleceram dioceses. Alguns dos convertidos, achando-se in extremis, haviam sido batizados por leigos. Nas dúvida sobre a validade do sacramento, os bispos dirigiram-se ao Papa, que declarou válido o batismo administrado nas circunstâncias determinadas, não devendo, portanto, ser repetido. Tendo conduzido os búlgaros ao aprisco do Senhor, os dois homens apostólicos dirigiram-se à Morávia, onde batizaram o rei Rastislau, juntamente com grande número de súditos. A conversão desse povo tornou-se menos trabalhosa que a dos búlgaros, devido aos bávaros, seus vizinhos, que já haviam abraçado o cristianismo graças aos esforços e orações de São Ruperto, bispo missionário de Worms. No meio dos trabalhos apostólicos, aconteceu que Cirilo e Metódio fossem chamados a Roma para responder à acusação de terem introduzido na liturgia a língua eslava. De fato, tendo inventado a escrita glagolítica, os dois irmãos traduziram a Bíblia para a língua eslava, que em seguida foi por eles empregada na Santa Missa. Ouvidos e examinados os motivos para tal prática, o Papa João VIII aprovou o uso da língua eslava na liturgia, e Metódio foi sagrado bispo da Morávia. Cirilo, porém, adoecendo gravemente, permaneceu em Roma, onde viveu num convento até a morte. Metódio dedicou-se com toda a energia à direção da nova diocese e à conversão do povo. Grande e tenaz oposição veio-lhe nesse intento por parte dos arcebispos de Salzburgo e Mogúncia, que consideravam a Morávia parte de suas arquidioceses. A luta só terminou com a intervenção do Papa, que separou o país das outras dioceses e confirmou Metódio como arcebispo da Morávia. Se foram grandes as lutas e desgostos na administração da arquidiocese de Morávia, grande também foi o consolo que São Metódio experimentou pela conversão de Bořivoj, duque da Boêmia, que, com toda a família, recebeu o santo batismo. O exemplo do duque arrastou o povo, que aos milhares se aproximou da pia batismal. São Metódio ergueu em Praga 2 igrejas, a de Nossa Senhora e a dos apóstolos São Pedro e São Paulo, além de muitas outras que se fizeram na Boêmia. A Polônia foi o terceiro país para onde São Metódio se dirigiu. Trabalhando sempre com o mesmo zelo, em poucos anos conquistou os poloneses para a religião de Cristo. Indo além, penetrou no país dos moscovitas e fundou o arcebispado de Kiev. Não é, portanto, de se admirar que quase todos os povos eslavos, como os morávios, boêmios, silesianos, poloneses, croatas, dácios, cárnios, panônios e russos, venerem Cirilo e Metódio como seus apóstolos. São Metódio alcançou idade muito avançada. Exausto das fadigas da vida apostólica, voltou para a Morávia, onde Deus lhe concedeu uma santa morte, sendo seu túmulo glorificado por muitos milagres. Os poloneses celebram a festa dos dois santos irmãos no dia 14 de fevereiro. O Papa Leão XIII o elevou a festa à categoria de duplex,
prescrevendo-a para toda a Igreja. As relíquias de São Metódio foram mais tarde transportadas para Roma, onde descansam ao lado dos restos mortais de seu irmão Cirilo. Reflexões. A Igreja Oriental separou-se da Ocidental por não querer ficar em dependência do Papa Romano. Livres de Roma, quis Deus que o Império Oriental perdesse a autonomia e os povos do Oriente fossem obrigados a aceitar o duro jugo dos maometanos. As belas igrejas orientais, fundadas pelos apóstolos, como Antioquia, Jerusalém e Alexandria, sofreram muito sob a dominação turca, e embora sentissem a mão de Deus que as castigava, não se convenceram de seus erros. Castigo mais doloroso não é possível imaginar-se do que este, em que Deus se retira de um povo e o entrega à sua cegueira e às suas paixões. Assim foram castigados os judeus, que se negaram a aceitar as bênçãos da redenção. A fé é uma graça inestimável, e tudo devemos fazer para conservá-la e dela nos tornarmos cada vez mais dignos. Sirvamos a Deus com humildade, gratidão e amor, e não nos esqueçamos de pedir por aqueles povos que ainda se encontram nas trevas do paganismo e do pecado, para que Deus se compadeça deles e os faça chegar ao conhecimento da luz, que é Cristo, nosso Senhor. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que iluminastes os povos eslavos com o ensinamento dos santos irmãos Cirilo e Metódio, fazei que acolhamos de coração aberto a vossa palavra e a coloquemos em prática em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Outros santos do martirológio romano cuja memória é celebrada hoje. Em Terni, Itália, o santo mártir Apolônio. Em Roma, São Zeno, com os santos Atalis e Felícula, mártires. Em Alexandria, os santos mártires Basso, Antônio e Protólico, que foram atirados ao mar. Santos Vitale, Felicula e Zenão, mártires romanos, para o século III. Pouco conhecidos, foram martirizados provavelmente sob Diocleciano, 284-305. São venerados em algumas localidades da Itália. Santo Eleucádio de Ravenna, bispo, Pio X II ou III. Foi um dos primeiros bispos de Ravenna, Itália. Há poucos registros históricos sobre ele, mas sua veneração é antiga na tradição local. São Nostriano de Nápoles, bispo, Plois 450. Bispo de Nápoles no século V, foi conhecido por seu zelo pastoral e defesa da ortodoxia contra heresias. São João Batista da Conceição, presbítero, Blásio 613, religioso espanhol reformador da Ordem dos Trinitários Descalços. Foi canonizado em 1975. Santo Antonino de Sorrento, abade, 830, abade beneditino na Itália. Sua intercessão foi considerada milagrosa em diversas ocasiões. É venerado especialmente na Campânia. São Marão, eremita, Mártir 410, monge, sírio cuja espiritualidade deu origem à Igreja Maronita, muito importante no Líbano. Sua festa é celebrada especialmente pelos maronitas. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.